Olá pessoal, namastê. Olha só, eu estou disponibilizando aqui abaixo o link de um vídeo, chama-se O Óleo de Lourenço. Eu coloquei o link, esse link aí tá dublado em português, a qualidade não está muito boa, mas você pode explorar outras possibilidades, inclusive se você quiser assistir ele no inglês ou então legendado, aí você pode explorar as possibilidades. Eu só estou passando o link para você saber qual é o filme. E eu estou passando esse filme, estou sugerindo esse filme pelo seguinte motivo. A história do filme, O Óleo de Lourenço é o nome do filme, né? Conta a história de um garoto com um problema de saúde muito raro e os pais são cientistas. E aí eles decidem procurar uma forma de encontrar uma solução, porque não havia uma solução disponível e o filme se desenrola dessa forma. Mas a questão aqui que eu quero compartilhar com você é a ideia do processo de autorrealização. Tá? Esse filme, de certa forma, intuitivamente, ele reflete a epopeia, digamos assim, a luta da entidade vivente, da alma corporificada na ignorância, no processo de autorrealização. Ok? Os poemas, as ficções são reflexos de uma intuição inconsciente que a alma traz consigo para tentar decodificar a questão da luta pela existência e da equação da existência. Então os filmes eles refletem as crises, os conflitos existenciais que a alma vive. E, claro, isso é transformado, não apenas as histórias são reais, elas refletem uma condição existencial que está acontecendo num nível mais sutil e imperceptível. Porém, se nós pegarmos o filme e traçarmos o paralelo comparativamente em termos de uma metáfora que explica a situação da evolução da alma, você vai ver que tem a mesma relação. Por exemplo, no filme, a luta é para conseguir encontrar uma solução para o problema do menino que sofre. Se o processo de autorrealização é uma busca pelo equilíbrio, é uma busca pela paz, é uma busca pela felicidade, nós podemos, enquanto almas, nos colocarmos na mesma posição do menino Lourenço, enquanto almas. Ok? Só que a diferença é que o menino Lourenço tinha os pais enquanto pesquisadores para encontrar a cura para ele próprio. Na nossa situação enquanto almas, os nossos pais são a nossa mente e a nossa inteligência. Ok? Nós somos a alma, nós somos o Lourenço. A mente e a inteligência são o pai e a mãe, trabalhando, assim, buscando, gastando energia, buscando uma solução para a nossa situação de debate existencial, de luta, de angústia e de sofrimento. Ok? Nesse sentido, da mesma forma como os pais do Lourenço conseguem encontrar a solução para o garoto, tudo bem que eu já estou contando o filme, mas é um filme didático, tá? Não é exatamente para você... claro que você vai acabar curtindo o filme também, mas a ideia é um filme didático, então eu vou ter que mexer mesmo assim e cortar um pouco da sua... De repente você já até conhece o filme também, né? Mas a questão é a seguinte, é que da mesma forma como os pais do Lourenço, depois de uma grande luta, conseguem encontrar uma solução que equilibra a equação, e o menino passa então a respirar normalmente, a ter calma, da mesma forma, a mente e a inteligência são nossos pais, pai e mãe, tentando encontrar uma solução que acalme, ou que nos acalme enquanto almas. E por que nós estamos ansiosas e aflitas enquanto almas? Porque nós estamos vivendo uma experiência artificial, que é uma experiência virtual, artificial, terapêutica somente. E a solução que, no caso, a nossa mente, a nossa inteligência
O antídoto para essa angústia existencial, o antídoto chama-se altruísmo. É o equivalente do óleo de Lorenzo para o Lorenzo. Para a alma, o antídoto é o altruísmo, a compaixão. Okay? Então eu quero que você assista o filme e procure analisar o filme sob essa ótica, como um paralelo, como uma metáfora de realidade. Na verdade, o filme, a história, é um reflexo da situação existencial do ser, do eu propriamente dito, que se debate dentro de uma ficção de realidade, vivendo um autismo, acreditando ser esse autismo uma realidade objetiva. E por isso, essa angústia, essa aflição. Na medida em que esse ser, essa mente, essa inteligência, passam a trabalhar na solução do antídoto, que é o exercício do altruísmo e da compaixão, o ser corporificado, aprisionado no autismo e na aflição, se acalma, respira e sente paz. Essa é a ideia, ok? Mais abaixo tem outro filme, chama-se A Lenda. Eu citei esse filme em outro vídeo, mas eu não me lembro exatamente que contexto, eu estou recontextualizando aqui. A Lenda, feito com Will Smith. A situação é semelhante, ok? O contexto é diferente, a situação é semelhante. Nesse filme, A Lenda, possivelmente você já deve ter conhecido esse filme, acontece que a humanidade é afetada por um vírus. E esse vírus faz com que os seres humanos infectados por ele se tornem, o clichê é o zumbi, né? Vira um zumbi lá. Só que esse zumbi desse filme A Lenda é diferente, porque esses zumbis eles são raivosos. E os zumbis, normalmente, eles são lentos, né? Assim, e meio robóticos. No filme A Guerra dos Mundos, com Leonardo DiCaprio, não é Guerra dos Mundos, é o filme é parecido com aquele sistema de zumbi. Zumbi é zumbi em qualquer parte, mas esses zumbis são mais rapidinhos, digamos assim. Da Lenda do Will Smith, eles ficam agressivos e rápidos. E o Will Smith é o herói que ele nunca foi infectado, ele nunca foi infectado pelo vírus. Então tem nele, na constituição do sangue dele, alguma coisa que justifica o fato de ele não se contaminar. Então ele fica aprisionado numa cidade, tentando encontrar ali uma solução, um antídoto para o vírus que faça com que as pessoas fiquem raivosas e devoradoras. Inclusive, uma curiosidade, não sei se você sabia, nesse filme tem uma brasileira. A menina que vai lá de carro e encontra o Will Smith, porque ele faz uns truques para pegar os zumbis para fazer testes. Ele precisa de amostras, exemplos, para fazer os testes, para ver se ele consegue achar o antídoto. Ele acaba encontrando o antídoto. Só que os zumbis aprendem o truque dele e acabam pegando ele com o próprio truque. Infelizmente eu tenho que contar o filme também, um pouco, né? Mas aí, enquanto ele está pendurado lá e os zumbis estão esperando a hora de devorar ele, o que acontece? Aparece uma menina e salva ele no momento exato, né? Tem que ser. E essa menina é uma brasileira. Ela participou do filme Cidade de Deus. Depois ela recebeu uma proposta para fazer um filme nos Estados Unidos com Will Smith. E ela foi, né? E assim acabou fazendo esse filme. Então aquela menina é uma brasileira, tá? Só para você saber por curiosidade. Agora, a questão é a seguinte, voltando ao ponto. É que o filme, a ideia do filme, o conceito do filme é o mesmo conceito do óleo de Lorenzo. Ali nós temos duas pessoas, o Will Smith e a menina. Nós temos um antídoto a ser encontrado. Nós temos pouco tempo. A humanidade está sendo destruída. Sofrimento em toda parte. E ele precisa fazer um sacrifício. Eles fazem um sacrifício. E finalmente eles conseguem então um antídoto. E esse antídoto vai ser distribuído para a população. Agora, a ideia do antídoto é o seguinte, enquanto ele está testando o antídoto, você vai ver no filme, ele aplica o antídoto nos zumbis e o ritmo de batimento cardíaco, quando o antídoto está funcionando, ele vai diminuindo ao ponto de deixar a pessoa
calma, tranquila. Ok? Essa é a ideia. A alma, ou seja, o ser, está se debatendo, está enraivecido, devorando ao redor. Porque assim é o ser humano condicionado, a alma corporificada, devora tudo ao redor. Olha o planeta. Todos os seres que não são da raça humana são devoradas pela raça humana. Ou seja, a raça humana, do ponto de vista dos outros seres, é o equivalente de zumbis, devoradores. E são ansiosos, agressivos. Dá uma olhada ao redor. É uma situação real. O filme é uma metáfora da realidade. Claro, é representado de uma maneira que parece ser uma ficção. Entretanto, analisada de uma maneira em câmera lenta, se observa claramente que é uma réplica de uma realidade que está acontecendo num plano mais sutil. A humanidade como um todo, enquanto ser humano, é uma espécie de zumbi que devora o planeta e devora todas as outras raças. E às vezes se devoram entre si também. É uma condição caída. Pode-se dizer a condição zumbi. Okay? E é claro que a solução que o Will Smith encontra envolve sacrifício. Ou seja, ele se sacrifica a si mesmo, retirando sangue constantemente de si para encontrar uma solução. E ele se coloca, porque ele poderia fugir dali, mas ele permanece ali, não é? Para justamente encontrar essa solução. E no final ele se sacrifica, que é o equivalente do sacrifício de Jesus. Não é? É o sacrifício de Jesus. Então Will Smith, o personagem, eu estou falando do Will Smith como se fosse ele, é o personagem, né? Ele se sacrifica no filme. E o sacrifício do personagem equivale à solução para os demais, que vão tomar o antídoto e vão ficar calmos, vão ficar tranquilos e vão ficar imunizados dessa síndrome do zumbi, da condição zumbi. Então você entendeu que no processo da cura envolve o altruísmo, que é o sacrifício pelos demais. No filme do Óleo de Lorenzo, o sistema envolve encontrar uma solução. E eu estou sugerindo que essa solução é o altruísmo, segundo o que nós verificamos do processo de evolução e o desenvolvimento da empatia, ao ponto de chegar ao nível do altruísmo e esse altruísmo se transformar em amor puro, é uma epopeia. Mas até chegar lá, a alma se debate no conflito, na ansiedade. Para resolver esse problema rápido, se você toma esse antídoto, na medida em que você toma o antídoto, na medida em que você toma a atitude de tomar o antídoto, automaticamente você já começa a se acalmar. Que é a metáfora do filme do Will Smith, Eu Sou a Lenda. Na medida em que aplica o antídoto nos zumbis no laboratório, eles começam a se acalmar e ele consegue perceber que funciona a solução. Então, na medida em que você aplica o antídoto em você, que é a prática do altruísmo, a prática da compaixão, da empatia, isso produz um resultado em você enquanto alma, você começa a se acalmar. Você começa a se sentir feliz. As coisas começam a se ajeitar. Você começa a ter uma visão diferente da realidade. Funciona? Ok? Bom, eu quero sugerir aqui um terceiro filme, tá? Você vai ter um final de semana aí didático e assistindo filmes, caso você aceite as minhas sugestões, claro. O filme chama-se Constantine. Conta a história de um rapaz que teria se suicidado. Assim. Mas ele tem acesso ao inferno e à tridimensão. Então, uma pessoa comete suicídio e ele vai lá e resgatar essa pessoa, porque essa pessoa que cometeu suicídio era como uma criança inocente, estava só desesperada, não sabia exatamente o que estava fazendo. Só que a consequência do suicídio cometido era ir ser devorada pelos os habitantes do inferno. E esse personagem, o Constantine, vai lá para resgatar a menina. Ele tem acesso ao inferno e ele pode voltar. Tem um sistema lá que ele usa que é bem interessante. Bom, acontece que no final do filme, a menina finalmente é resgatada.
Só que na questão do resgate, ele precisou se sacrificar, ele precisou se matar novamente para entregar-se como sacrifício para o, sei lá, o demônio, o Satã, o Lúcifer, né? E aí foi uma troca, foi um sacrifício que ele fez pela alma da menina. E o sacrifício que ele fez impediu que o demônio o levasse para o inferno. Então, o que eu quero dizer com isso é que você vai assistir o filme e você vai entender o contexto. A minha sugestão de entendimento do contexto do filme é a seguinte: na medida em que você se sacrifica pelos demais, de alguma forma, você não precisa se... Não estou sugerindo que você se mate pelos demais, não é isso, tá? Presta atenção. O sacrifício significa que você vai esforçar-se por alguma coisa que não, aparentemente não traz benefícios pessoais a você, mas beneficia os demais em termos de aliviar o sofrimento deles. Em termos de dar condições para que eles possam aliviar-se dos sofrimentos em que eles estão. É o sacrifício, a caridade, a compaixão, a prática do altruísmo. Então, essa atividade de prática do altruísmo, da compaixão, do sacrifício como método, como solução, como antídoto, ou o exercício do altruísmo como antídoto, e aí você vai encontrar uma forma de fazê-lo. O altruísmo não precisa ser... Porque os filmes demonstram situações dramáticas. Mas o altruísmo não precisa sempre ser dramático. Existem centenas de formas de ser altruístas e ao mesmo tempo ser divertido. A experiência da prática do altruísmo não precisa necessariamente ser um drama, um sofrimento. Você só precisa encontrar uma maneira de praticar o altruísmo de maneira que seja divertida, de que seja agradável, de que seja prazerosa. Nem sempre será agradável. Às vezes, para ser prazeroso, não é agradável. Às vezes você tem que fazer sacrifícios mesmos. Às vezes, acordar cedo, dormir em situações desconfortáveis, ficar distante da família em algumas ocasiões, não é? Só para dar um exemplo, eu não estou querendo fazer assim nenhum tipo de autopropaganda, mas é só para dar um exemplo. Por exemplo, eu estou aqui há 4 meses em Seul. O meu projeto inicial era vir aqui e ficar apenas 2 meses. Mas os rapazes daqui de Seul, os indianos, resolveram juntarem-se e abrirem um centro cultural védico, mas eles não tinham ninguém no momento que pudesse dar o início no processo das orientações no contexto filosófico, de como apresentar a cultura védica para os coreanos. E eles decidiram pedir que eu ficasse. E eu tinha compromissos em outros lugares. Só que eu tive que ficar. Quer dizer, eu depois de ponderar, eu decidi ficar. E isso sacrificou o meu período que eu deveria ter voltado ao Brasil para estar com a minha esposa, com o meu filho, com a minha família no Brasil, que já faz muito tempo que eu não os vejo. Então isso foi um sacrifício. Aqui no local onde eu estou, o local ele é legal, mas ele não tem banheiros dentro do ambiente, porque é justamente projetado para um espaço cultural. Os banheiros são fora, e é banheiro coletivo. Então eu não tenho banheiro, eu tenho um banheiro coletivo, que eu tenho que esperar as pessoas utilizarem, e as pessoas vem muita gente. O banheiro não é um lugar assim privado, né? É um lugar que você tem que fazer tudo rápido, então é um desconforto. A cozinha é coletiva, o ambiente é coletivo, tem muitos barulhos constantemente, os telefones tocam constantemente, tem movimentação de pessoa constante, então é um desconforto de certa forma. Mas, ainda assim, se torna prazeroso. Por quê? A motivação, ou seja, a intenção, o objetivo é compartilhar com as pessoas o conhecimento védico e as informações pelas quais elas poderiam encontrar um sistema de autorrealização que se encaixasse no perfil delas. É um sacrifício pelos demais, é altruísmo. Muitas coisas maravilhosas acontecem, mas é sacrificante. É um sacrifício. E às vezes nós temos que aceitar sacrifícios pelos demais. Eu só estou dando um exemplo, eu não estou querendo assim, parecer aqui
um homem santo ou uma pessoa, não é nada disso. Tá? Só estou dando um exemplo que pode acontecer de qualquer outra forma. Só que como eu estou vivendo isso no momento, eu estou compartilhando com você. Tá? Que às vezes, pelo bem-estar dos demais, nós aceitamos sacrifícios. E assim, a minha esposa, pobrezinha, que está lá no Brasil, que teve que chorar muitas vezes, que teve que reclamar muito, não é? E eu que tive que fazer uma terapia extra, que não estava no script, que é justamente de conversar com ela constantemente para acalmá-la, para explicar a situação e tal, etc. E isso foi uma movimentação que durou 2 meses. Então assim, se cria todo um desconforto, mas o objetivo é beneficiar os demais. Então a gente se sacrifica pelos demais. Isso produz a sensação de bem-aventurança, o estado de bem-aventurança. Olha a minha... o meu estado. Eu tô brincando, tá? Mas vamos voltar ao ponto dos filmes, senão eu fico falando aqui do Devananda. Daqui a pouco começa o filme do Devananda, aí não dá, né? Aí você já me aguentou esse tempo todo aí, e agora vem um filme da vida do Devananda ainda? Ah, não, pelo amor de Deus, aí já é demais. Vamos ficar por aqui, ok? Então vamos lá. Olha só, esses 3 filmes, eles têm esse objetivo de mostrar o antídoto que é o altruísmo, a compaixão. Por favor, fique à vontade, está aqui na descrição abaixo e está relacionado com os temas que nós apresentamos da questão da evolução. Porque no processo da evolução você está procurando um antídoto. O antídoto que vai te liberar do ciclo de nascimentos e mortes. Você não está procurando a solução? Você não está procurando autoconhecimento? Aí. Você sabe qual é o problema de buscar conhecimento? Não sabe? Quer saber? É acabar encontrando. Você procura conhecimento e acaba encontrando. E aí? O que você vai fazer? Aí você assume um compromisso. Já está plantado na sua consciência a ideia. Não tem como voltar atrás. O conhecimento que foi transmitido para você vai trabalhar dentro de você e vai te pressionar a agir de acordo com o nível de conhecimento que você adquiriu. Então você assume uma responsabilidade com o conhecimento. Você procura conhecimento e encontra. Agora você vai ter que pensar sobre ele de alguma forma. Entendeu? Então, na epopeia da evolução, da busca do conhecimento e da busca da autorrealização, que tem como consequência a saída do processo do ciclo de nascimentos e mortes, da ignorância dentro da fase limitada, que é a fase do carbono, e finalmente a liberação para a terceira série, que é a fase divina, que é o relaxamento depois de tanto trabalho, né? O nosso mestre espiritual, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, costumava dizer assim: primeiro trabalho, depois samadhi. First you go work, then after you take your samadhi. Ou seja, primeiro você vai e trabalha, depois você entra em samadhi. Essa é a ideia. Na série humana, que é a série de carbono, é trabalho. Todos os mestres espirituais e orientadores e líderes divinos dão essa informação. Aqui é um lugar para trabalho. É a seara, né? Como Jesus dizia, na hora temos que semear para colher. Não é? Os espíritas, enquanto comunidade, entendem isso claro, que aqui é um ambiente de terapia de trabalho. A fase de carbono é trabalho. A terceira série é que você consegue relaxar. Então aqui agora é trabalhar para a autorrealização, encontrar um antídoto. Se inspire no Will Smith, se inspire no Óleo de Lone, se inspire no Constante. É o trabalho. Tá? É o antídoto que você está procurando, chama-se altruísmo. O antídoto que você está procurando chama-se compaixão. E nem importa se você acredita em Deus ou não. Isso não faz a menor diferença. A diferença faria se você fizesse isso por intenções de amor a Deus. Aí faria uma grande diferença. Agora, se você faz isso com a questão do medo de Deus, aí para Deus isso não tem nenhum menor sentido. Portanto, se você faz por compaixão, tanto faz se você acredite ou não em Deus. A única diferença de acreditar em Deus seria que, ao agir com altruísmo, você o fizesse com um sentimento de amor a Deus.
e não com o sentimento de medo que ele vá te mandar para o inferno. Então você não está apreciando essa pessoa, você tem medo dessa pessoa, você tem terror dessa pessoa. Essa pessoa não se sente realmente querida e amada por você, então a sua suposta apreciação por ele não o motiva emocionalmente no coração. E se você for simplesmente um ateu, fazendo altruísmo, compaixão, sem a consideração de medo por Deus, funciona muito mais eficazmente, toca até mais profundamente o coração de Deus. Porque você não tem uma ideia negativa. Tudo bem que você não tem uma ideia positiva, mas pelo menos você não tem uma ideia negativa, que é uma coisa ruim, de certa forma. Então a ideia do altruísmo, quando você pratica o altruísmo, faça-o com o sentimento de amor a Deus. Não faça com sentimento de medo, ou não faça como se fosse uma propina que você está criando com os seres divinos para que eles não permita que você escorregue aí para as regiões do obscuro. Faça como purificação e como ato de amor a Deus, com compaixão, sempre com amor. O altruísmo deve ser praticado como um exercício de amor e não como recurso de evitar os sofrimentos. Tá? Os sofrimentos já estão aí. Não, assim, já, o ambiente didático já é um processo de terapia. Então, a ideia é o desenvolvimento do amor a Deus. E o altruísmo é um antídoto. E ele funciona, tanto faz. Agora, a sugestão é que você o faça por amor a Deus. Se você não puder fazer por amor a Deus, não faça por terror a Deus. Porque isso não agrada ao coração de uma pessoa linda e inocente, que é a qualidade de Deus. Ok? Muito bem, pessoal. Então eu vou encerrando aqui. Aí você fica aí com a diversão do final de semana. Prepara a pipoca e tire uma folga de mim. Divirta-se. Namastê.